Boa noite, meu nome é João Levi. Eu vou falar sobre um pouquinho da aplicação de álgebra linear na parte que está falando lá no final do livro sobre deformações e morfismo. Isso daqui vai precisar o capítulo fala que precisa de alguns pré-requisitos, né? A geometria de operadores linear em R2, independência linear e bases no plano R2. Então, nós temos que as deformações e os morfismos estão entre as mais interessantes técnicas de manipulação de imagens disponíveis para a computação gráfica. Ou seja, esse mundo aqui ele é muito voltado para essa área. Por quê? Eu posso distorcer a imagem, criar novas imagens, envelhecer algumas coisas, fazer várias coisas com essas transformações, com essa manipulação de imagens. E aqui a gente também tem as transformações lineares que vão ser usadas para distorcer uma única imagem e assim produzir uma deformação. Como distorcer, amalgamar duas imagens e produzir um morfismo. Esse morfismo ele vai ser gerado quando eu manipular duas imagens, pegar duas imagens, deformar e por meio desses processos vai me causar o morfismo, né? Então, a manipulação de imagem ela é dada por essas coisas. Mudança de proporção, eu posso expandir, comprimir, a rotação, eu posso girar a imagem, cisalhamento, eu posso não é esticar, é mais ou menos esticar. Você pega um e deforma ele entre dois pontos, que a gente vai ver mais tarde, que vai ser mais fácil até de falar. Distorção, a gente vai distorcer a imagem, e deformação, deformar. E o morfismo, né? O morfismo ele é interessante porque a gente tem que fazer por meio de dois processamentos. E quando fazer esses dois processamentos, a fusão de imagem, aí a gente vai causar o morfismo e assim o resultado vai ser o próprio morfismo, né? Então o morfismo só vai ocorrer quando eu fazer isso. Aplicação. A principal aplicação de deformação e morfismos tem sido a produção de efeitos especiais no cinema e na televisão, ou seja, as produções utilizam isso daí para fazer ali filmes, documentários, essas coisas tudo. Por exemplo, os efeitos especiais, né? Eu quero envelhecer alguém, como já a gente vai ver, envelhecendo a foto de uma pessoa, eles podem utilizar isso para causar esses efeitos especiais ali no cinema e na TV. O estudo da evolução das formas, né? A gente consegue manipular isso, a imagem, e distorcer essas formas e causar e ter uma ideia de como essa evolução vai se dar. Análise do crescimento e desenvolvimento de organismo, ou seja, eu vou estar distorcendo ali com a transformação linear, e quando eu estiver fazendo isso, eu vou estar analisando o crescimento desses organismos, né? Assistência, cirurgia plástica e reconstrução, ou seja, ali eles estudam aonde pode melhorar, qual transformação vai fazer, qual reconstrução vai fazer no rosto de alguém, aquele afinamento, né, de nariz, também dá para fazer por isso, porque eu vou estar pegando pontos aqui e distorcendo, movendo, né? Então eu posso utilizar nisso. A investigação de variações no projeto de um produto também. E o envelhecimento de fotografias, aquilo que eu tinha falado. Pode utilizar aqui para ter uma ideia do que aquilo vai ser no futuro. Ou seja, e aí vamos lá. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem que aqui a gente tem a imagem, né, de uma mulher. Ela foi tirada ao longo de 50 anos. As quatro aqui da diagonal principal, eu vou pegar essa minha imagem principal aqui,
essa da esquerda, e essa diagonal ela vai ser até a base dessa direita, ela vai ser deformada duas em duas. Isso vai causar aneumofiismo. Então, o que a gente pode observar aqui? Voltando aqui, é envelhecimento de fotografias. Ou seja, eu tenho essas fotos aqui na diagonal, eu peguei de duas em duas e fui deformando. Passei por dois processos, né? E aí eu posso observar esse envelhecimento dela. E é basicamente a ideia aqui dessa imagem. A principal aplicação de morfismo, deformações e morfismo, é a produção de efeitos especiais no cinema. Mas tem muita aplicação na tecnologia, tipo assim, naqueles tópicos que eu tinha falado. E aí a gente vai falar um pouquinho de deformação simples, que aí a gente vai considerar um triângulo inicial e tentando chegar em um triângulo final. Então tá, a gente vai ter os vértices não colineares, vai dar 3 vértices não colineares, né, que vai gerar um triângulo. E aí dentro desse triângulo eu vou ter um ponto qualquer V. Vai existir constantes ali para mim fazer essa manipulação, né? Então eu vou ter essa minha função aqui, essa minha primeira função, V menos V3 igual a minha constante 1 igual vezes V1 menos V3 mais C2 multiplicando V2 menos V3. E aí a gente vai gerando nossas ideias, né? Essa equação dá o vetor V1, V menos V3. Isso daí vai ser uma combinação única, como uma única combinação linear dos fatores linearmente independentes. V1 menos V3 e também V2 menos V3. Ou seja, eu tenho os dois lados se subtraindo. Em relação à origem, né? A origem ali é o meu V3 no caso. Então, se a gente pegar esse V3 e esse C3 e colocar ali igualar a 1 menos C1 menos C2, a gente vai poder escrever essa primeira equação da seguinte forma. Dessa forma aqui, onde C1 mais C2 mais C3 igual a 1. Isso daí vai ser o que eu vou conseguir. Então, se essa minha segunda e a minha terceira for válida, e os coeficientes V1, V2, V3, eles não forem negativos, então o V1 ele vai ser uma combinação conexa dos vetores. Né, no caso, as constantes C1, C2 e C3. Então, o ponto que a gente pegou ali, né, o V, ele vai ser determinado por V1, V2 e V3. Então, o V também vai ser uma combinação linear desses vetores. Tá. O que agora a gente vai pensar? A gente vai pensar em transformação afim. Esse daqui é o triângulo final. Ou seja, eu parti desse triângulo inicial e fui para o triângulo final. Eu errei no slide, era para eu ter colocado aqui o final. Mas tudo bem. Esse daqui é o triângulo final. 3 pontos não colineares. Agora eu tenho W1, W2 e W3. Dos vértices do triângulo final. A gente vai ter aqui que existe uma transformação linear que transforma o V1 em W1, o V2 em W2 e o V3 em W3. Ou seja, isso daqui vai me gerar uma matriz 2 por 2.
invertível M e um único vetor B, tal que vai dar essa minha função linear, M, a minha matriz, vezes o vetor V, né? Mais B. Aí esse izinho vai ser os meus vetores V1, V2 e V3. Então, o meu W ele vai ser igual a isso aqui. A soma das constantes vezes os meus vetores. Essa propriedade é das transformações lineares, transformação que a gente vai combinar uma combinação conexa de vetores na mesma combinação convexa das imagens dos vetores. Agora o triângulo, agora a gente vai trabalhar aqui na densidade de imagem. Ok, a gente vai supor que o triângulo inicial tem agora uma imagem lá dentro. Vamos supor uma imagem lá dentro. Tem os vértices não colineares, o ponto lá dentro e tudo que a gente já tinha falado. Então, cada ponto da imagem vai ter um nível de cinza. O que eu preciso para obter o cinza? Eu preciso do branco e do preto. Ou seja, o cinza ele vai estar dentro dessa parte. Ele vai estar variando. Quanto mais para o zero, mais vai ser branco. E quanto mais para o preto, mais vai ser 100. Ou seja, se for igual a 0 vai ser branco, se for igual a 100 vai ser preto. E se for ali no intervalo, ele vai estar variando o cinza. Ok, e a gente vai ter os níveis de cinza. Então, com isso, o que a gente consegue definir? A gente consegue definir a densidade da imagem. Então, definindo essa densidade da imagem, a gente consegue ver o nível de cinza associado, e isso vai me gerar o P inicial de V, seja o cinza, né? Então, isso daí vai ser o triângulo inicial. E o escalar, né? Esqueci de falar isso. Esse daqui vai ser uma função. A gente vai conseguir a nossa função escalar para esse que a gente vai ter os níveis de cinza, né? Então, a gente vai ter aqui a deformação. Então, a gente vai definindo a imagem definindo a densidade da imagem do triângulo final associado a um ponto W dentro do triângulo final de um nível de cinza do ponto V do triângulo inicial, que é transformado em W. Ok, vamos lá. Que a gente já conseguiu escalar e tudo. E aí a gente vai definir essa deformação da imagem original. E definindo a deformação da imagem, a gente tem o P1, né? Que a gente está partindo do inicial indo para o P1, do triângulo final associado ao ponto W. Dentro do triângulo final, o nível de cinza do ponto V. Do triângulo inicial, que é formado por W. Em forma de equação, a densidade de imagem P1 vai ser determinado pela minha função P1 de W igual ao meu P inicial vezes a minha constante vezes V1 mais C2 vezes o V2 mais C3 vezes V3. Então, à medida que C1 e C2 e C3 eles vão variando os valores ali que não são negativos, a soma deles vai ser 1, certo? Que a gente tinha visto mais acima. Se eu somar eles com valores não negativos, eles vão ser 1. A expressão... a minha expressão aqui, essa última, ela vai gerar os correspondentes níveis de cinza de PW. Desses valores dessa imagem deformada, né? Então aqui do lado tem a imagem deformada. E como é que a gente fez isso? O meu W ele vai ser igual a C1 W mais vai ser a soma, né, dos coeficientes multiplicando os vetores, né? Então essa daí é uma
uma deformação simples, e logo mais no capítulo também tem algumas outras deformações. Mas por enquanto é isso.